Pessoal, tudo bem com vocês? Então, a professora Rosane vai estar dando continuidade ao assunto Biologia do primeiro ano. Então, esse assunto que vocês vão estar vendo são relacionados aos 5 reinos dentro da natureza. Então, nós temos, porém, algumas definições que é interessante nós sabermos. O que é dentro desses reinos, o que são ecossistemas? Então, a reunião são conjuntos de seres vivos que, incluindo o ambiente físico, que vivem, estão relacionados dentro desse ecossistema. Dentro desses ambientes, nós temos as cianobactérias. O que são cianobactérias? São bactérias autótrofas que realizam fotossíntese e produzem seu alimento, tá? Então, quando a gente fala que algum ser ele é autótrofo, tá? Ele quer dizer que produz a sua própria comida, o seu próprio alimento. Uma outra definição que nós temos, além do autótrofo, é o heterotrófito, tá? Que nesse caso são aqueles organismos que não produzem sua própria comida. Além deles, nós temos os seres chamados de procarionte. Esses seres procariontes, dentro das suas células, eles possuem um núcleo não organizado, tá? E porém, os eucariontes são essas células que nesse caso elas vão possuir um núcleo organizado. Além esses seres eles podem ser chamados de unicelulares quando são formados por uma única célula, tá? E ali a gente tem exemplo de algum deles, ou pluricelulares, que é o caso do ser humano, tá? Que possuem várias células, no caso dos nossos milhões ou até mesmo bilhões. E aí, dentro dessa organização toda, nós temos os 5 reinos, que eles são quais? Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, tá? E aí o primeiro que nós vamos estar falando é o Monera, tá? Nesse caso, a característica importante dentro do reino Monera, ele tem organismos procariontes, quer dizer, organismos que não apresentam núcleo delimitado por uma membrana nuclear, quer dizer, são desorganizados esse núcleo, tá? E eles são seres unicelulares e a nutrição deles, eles podem ser tanto autótrofos como heterotróficos, tá? Um exemplo dentro do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias que eu falei anteriormente, tá? Além desse reino, nós temos os reinos protista, tá? Dos protozoários. Ele engloba, além de seres unicelulares, também seres pluricelulares. Eles são eucariontes, autótrofos ou heterotróficos, tá? Tanto um quanto o outro. Pode produzir ou não o seu próprio alimento. Aí, dentro desse reino, a gente pode assinalar os representantes dele, tá? A algas, que elas podem ser uni- ou pluricelulares, e os protozoários. Dentro do reino, uma outra característica do reino protista, que esses organismos unipluricelulares, eles podem ser eucariontes e heterotróficos, tá? E aí a gente pode citar desse reino protista os bolor, que é muito característico dentro do Joinville, tá? Nós temos o mofo, popularmente, que a gente fala dentro do Joinville, os cogumelos e os levedos. E aqui a gente pode citar também um outro exemplo, o queijo Roquefort, que eles introduzem um fungo dentro desse queijo para ele ter o gosto característico, ou até mesmo os cogumelos que são introduzidos na alimentação do ser humano. Aí tem cogumelos que são comestíveis e outros não. Um outro reino que nós temos é o Plantae. Ele também pode ser chamado de metafita, tá? Nesse caso, a característica desses organismos, eles são pluricelulares, eucariontes, autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento. E aí nós podemos citar, dentro desses elementos ali, as hepáticas, as avencas, os pinheiros e os ipês, que são desse reino Plantae ou metafita, tá? Outro reino que nós temos é o reino Animalia, que pode ser chamado também de metazoa. Nesse caso, os organismos que são pertencentes a esse reino, eles são multicelulares ou pluricelulares, como a gente também pode chamar, eucariontes e heterotróficos, tá? Heterotróficos. Como exemplo desses, nós podemos citar o homem, nós, as esponjas, as águas vivas e os peixes.
Então esse aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar no material lá de suporte para vocês. Desejo a todos um bom dia e até a próxima aula.